Se você está decepcionado com pessoas, famílias, amigos, religião ou até consigo mesmo, Jesus conhece essa dor profundamente. Ele viveu rejeição, traição, abandono, negação, incredulidade e injustiça. Assista até o final esse vídeo e nós vamos aprender juntos o quanto Jesus pode nos ensinar e ajudar nestes momentos, pois ele viveu isso muito forte enquanto esteve nesse mundo. Talvez alguém possa dizer: ninguém entende o que eu estou sentindo, mas eu vou te provar que Jesus sabe exatamente o que você sente e mais, ele ainda pode te ajudar. Eu vou relatar neste vídeo algumas das muitas decepções que Jesus teve e o que aconteceu com tudo isso. E com certeza nós vamos aprender muitas coisas com aquilo que ele nos ensinou. Primeira decepção: veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou. Em João diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É muito importante a gente entender que Jesus poderia ter escolhido outros povos para ele nascer, né? Deus poderia ter feito isso, mas ele nasceu entre o povo judeu e foram eles que o crucificaram. Em Isaías 53:3, uma profecia de Isaías que foi se cumprir há muitos anos depois, falando de Jesus, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Imagine o privilégio do povo judeu. Foi o povo escolhido para vir no Salvador. O Salvador veio pelo povo judeu. Imagine então a decepção de Jesus, sendo aquele que poderia salvar o povo o rejeitou. Olha em Mateus, no capítulo 13, o que falaram dele. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em outras palavras, quem é este que agora está falando que é o filho de Deus, que está fazendo sinais e maravilhas? Não é ele o filho do carpinteiro? Daqui dá para vocês imaginar quanta decepção. Jesus, que conhecia o coração do homem, imagina ele percebendo esses comentários. O quanto isso é decepcionante. O quanto isso deveria ter machucado ele ali por dentro, ouvindo essas palavras. Olha em Mateus 26, o chefe dos sacerdotes, eu estou falando aqui do povo judeu, e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Esse mesmo povo, os principais religiosos, estavam procurando falsidades, mentiras para condenar ele. Veja como isso é decepcionante. Jesus veio para fazer o bem a eles e eles estavam procurando uma maneira de condená-lo à morte. Em Mateus 27 diz que fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele a zombavam: salve o rei dos judeus. Jesus realmente não era só o rei dos judeus, ele é o rei dos reis. E eles estavam ali zombando daquele que estava ali cumprindo, terminando a missão dele na cruz. Estavam zombando. Já parou para pensar o quanto isso é decepcionante? Mas não para por aí. Foi rejeitado e desprezado pela sua própria família. Em João 7,5 diz: pois nem os seus irmãos criam nele. É tão interessante que isso pode acontecer comigo e com você. Os nossos familiares, os nossos parentes conhecem as nossas falhas, conhecem os nossos defeitos, pois nos acompanham no dia a dia. Mas o que eles não sabem, e que talvez você também não saiba, é que Deus conhece o nosso coração. Aquilo que o homem não pode enxergar, ele enxerga. E neste caso, diz aqui que nem os irmãos de Jesus criam nele. Imagino eles pensando: mas o nosso irmão, esse é aquele que brincava lá com a gente quando a gente era pequeno. Agora ele está falando que ele é o Salvador, que ele veio aqui para morrer por nós, veio aqui para nos salvar. Ou seja, não acreditavam nele. E naquele momento só Jesus e Deus, o Pai, sabiam que realmente ele estava falando a verdade, que realmente ele ia cumprir, ele veio aqui para cumprir uma missão. Outra decepção: foi traído, negado
e abandonado pelos seus amigos, aqueles mais chegados. Quando Judas traiu Jesus por algumas moedas, quando Judas combinou com os soldados que o sinal de quem era que os soldados deveriam ali prender era um sinal, ele ia dar um beijo. E quando Judas deu um beijo em Jesus, Jesus perguntou: amigo, que é que o traz? Nesse momento, olha que decepção, Jesus chamando de amigo aquele que o entregou por poucas moedas, que viveu, que viu milagres, que andou com Jesus. Esse amigo o traiu. Vocês conseguem perceber quantas decepções Jesus teve, quantas apunhaladas pelas costas, quantas vezes ele foi abandonado? Não terminou, não acabou o vídeo, mas eu quero que você reflita nessas coisas que já foram passadas. Jesus sabe muito bem o que é ser decepcionado por alguém. Todos conhecem uma história famosa que Jesus foi negado por Pedro 3 vezes. E o interessante é que Pedro, em algumas passagens, dizia estar pronto para morrer por Cristo, mas ele o negou 3 vezes. O que a gente aprende então com as palavras de um amigo ou de alguém especial para você? Aprenda que palavras de homens não são garantias de promessas que vão ser cumpridas, pois o homem não garante nada. O que ele fala hoje, amanhã pode mudar, amanhã já não é mais aquilo que ele falou. Talvez você tenha recebido juras de amor de alguém, alguém falou que nunca ia desistir de você, alguém prometeu sempre falar a verdade, fidelidade, mas isso nunca será garantia de nada. E se você apegar a isso, você sempre será frustrado, pois palavras de homens não são garantias que serão cumpridas. É por isso que lá em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por isso, nossa confiança tem que estar em Deus, porque aquilo que ele fala, ele não volta atrás. Quando Deus fala algo, ele está falando algo que será cumprido. Não é apenas um achômetro, mas é a verdade, irá acontecer. Quando um homem fala para você, quando um homem promete, um amigo, ou seja, alguém chegado, não tem garantia. Não é algo perpétuo que será cumprido, mas o que Deus fala com você, isso sim será cumprido. Mas você pensa que acabou? Veja mais exemplos de decepção que Jesus teve. Em Mateus 26:56 diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E aqui, pessoal, está falando de todos. Todos os discípulos o abandonaram. Imagine a cena. Enquanto Jesus curava, todos os discípulos ali junto com ele, multiplicação de pães, todos felizes pelos milagres. Quando Jesus deu autoridade aos discípulos para fazer grandes milagres em nome dele, todos estavam ali felizes e contentes. Mas quando chegou o momento de agonia da cruz, da perseguição, a Bíblia diz que todos eles o abandonaram. Um exemplo também que mostra quantas situações que Jesus deve ter ficado muito decepcionado. Em Lucas 17:17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Jesus estava falando do momento que ele curou 10 leprosos, mas dos 10, só um lembrou de agradecer e se prostrou perante ele. Nessa passagem, Jesus, cadê os outros 9? Veja quanta decepção, quanta ingratidão, quantos milagres Jesus fez perante o povo judeu, e na hora mesmo que ele mais precisou, a Bíblia diz que todos o abandonou. Quer ver um exemplo agora que eu vou passar para vocês, que eu imagino o quanto isso deve ter deixado Jesus triste? Jesus estava se preparando para a cruz, sabia que ia ser um momento doloroso, de agonia, e ele foi orar junto com os seus mais chegados. E naquele momento diz que ele suou até sangue de tanta agonia. Imagina o medo que passava ali na cabeça dele, quantas coisas. E ele pegou e foi orar. Mas quando ele voltou, pegou os discípulos dormindo. Agora pare e pense. Jesus estava cumprindo essa missão por nós, para nos salvar. A cruz é a nossa vitória. Ele ia passar por aquilo por nós. E os discípulos estavam dormindo. Pensa que decepção. Pare, coloque-se no lugar dele. Pense você fazendo algo importante para alguém e a pessoa sequer prestando atenção naquilo que você está fazendo. Eles estavam dormindo. Sabe o que aconteceu com Jesus nesse momento? Tenho certeza que você pode ter passado por isso em algum momento. Todos estão sujeitos, mas Jesus se sentiu
muito sozinho. Não podia contar nem com seus amigos, nem para ficar orando junto com ele, sendo que ele estava fazendo algo para o próximo, para nós, não para ele, porque ele era perfeito, ele estava já na glória, ele abriu mão da sua glória para vir aqui e cumprir a missão, mas todos estavam dormindo. E para te provar que Jesus realmente se sentiu sozinho, decepcionado, sozinho, naquele momento de agonia, olha o que diz em Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui ele estava sentindo até abandonado pelo próprio Pai, porque era tanto sofrimento, tanta agonia, tanto peso que ia cair sobre ele, que ele sentiu separação. É como se ele estivesse sozinho para cumprir aquele objetivo. Então imagine o que Jesus passou. E aqui começa agora a chegar as conclusões de tudo que nós estamos aprendendo com essas passagens. A primeira conclusão é que mesmo com decepções, tudo que ele sentiu em relação aos seus amigos, aos seus parentes, ao povo, toda a ingratidão, isso nunca mudou a identidade de Jesus. Ele não deixou de ser o Filho de Deus, ele não deixou de cumprir o seu propósito, independente do que estava acontecendo ali com ele. Jesus permaneceu com seus princípios e valores, mesmo em meio a essas situações. Ele não respondeu com ódio, mas sim com amor. Tanto que em Lucas 23:34, quando eles estavam lá, zombando dele, Jesus falou: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que fazem. E eles estavam ali dividindo as roupas dele, tirando sortes, zombando dele. E Jesus estava pedindo para que o Pai os perdoasse. Outro aprendizado que nós temos com tudo isso que Jesus viveu é que todos achavam que Jesus estava ali perdido, derrotado, era o seu fim. Mas a cruz, que parecia a sua derrota, na verdade, estava se transformando na grande vitória daquele que crê nele. E depois dessa tempestade de agonia que foi a cruz, veio a ressurreição, a nossa vitória, pois ela abriu o caminho para todo aquele que nele crê para a vida eterna. Talvez você esteja vivendo um momento de cruz na sua vida, mas lembre-se que depois da cruz veio a ressurreição. Deus pode te levantar e fazer você ressurgir desse momento seu de cruz, momento difícil, de agonia, de decepção. Lembre-se que Jesus passou por coisas amargas, muito piores do que nós podemos passar, mas ele não perdeu a sua identidade. Ele não deixou de cumprir aquilo que ele tinha que fazer aqui nessa vida. Então, ele sabe o caminho para você vencer. E reflita, Jesus foi desprezado, zombado pelo povo, seus próprios familiares não acreditavam nele, amigos mais chegados o negaram, traíram e o abandonaram. Então agora você entende que Jesus sabe muito bem o que é uma decepção, mas ele venceu. Então nós temos que prestar atenção no que ele nos ensina, porque ele viveu isso em grande escala e venceu. E venceu não foi por ele, venceu por nós. É por isso que ele disse lá em João 16:33: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E para fechar, lá em Hebreus 4:15 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu quero dizer para você que ficou até o fim aqui assistindo esse vídeo, não importa o tipo de decepção que você está passando, já passou, talvez já passou, mas tem as marcas da decepção em você, creia em Jesus, porque se tem alguém que passou por esse mundo, que passou por decepção, foi Jesus. E ele veio para entregar para nós a sua vida, para que nós hoje tenhamos a vida e vida eterna. Então, ele sabe o caminho, tanto para te ajudar a passar por esse período ruim, mas para fazer você vencer, não somente essa vida terrena, mas ter a vida eterna.